Continuando. Então, essa é a nossa constituição, né? Nosso pai doa o espermatozoide e a nossa mãe doa, no ato sexual, o óvulo. Então, 50% do nosso corpo é constituído pela união doada do material do nosso pai e 50% da nossa mãe. Então, o nosso corpo é 50% originado de um e de outro. O que acontece? Meu pai é pai de 50% do meu corpo. E minha mãe também, porque só é pai, só é mãe daquilo que você gerou. Como o pai e a mãe não conseguem gerar alma, então lhes é vedada a liberdade de serem pai da alma ou mãe da alma. Com relação a Jesus, qual é a singularidade? Qual é a diferença de Jesus com relação à nossa Constituição? Nós somos constituídos de corpo e alma. A alma, quem dá é Deus, não é por meio nem do pai nem da mãe. O corpo é constituído pelo pai e pela mãe. No caso de Jesus, o corpo de Jesus foi constituído por Deus. Por quê? Porque não houve sexo na relação que concebeu Jesus. Então Deus criou um corpo físico para Jesus dentro de Maria, criou para Jesus uma alma, e dentro desse corpo que já tinha uma alma, Deus colocou também o chamado Logos. Ou seja, a constituição de Jesus, o ser, a pessoa de Jesus, é constituída por Logos, mais alma, mais corpo físico. Se Maria não originou 100% do corpo físico de Jesus, então Maria não consegue ser mãe do corpo. Se Maria não originou, se Maria não criou a alma, então Maria não consegue ser mãe da alma. Se Maria não criou o Logos, ou não originou também o Logos, ou seja, a segunda pessoa da Trindade, segue-se que ela não é mãe de Deus. Então, por essas e outras, a gente vê que a nossa mãe não é a mãe da nossa alma, e que Maria não é mãe nem do corpo, nem de 100% do corpo de Jesus, nem da alma, nem do Logos de Jesus. Então, Maria, no sentido lógico, tá? No senso comum, Maria é mãe de Jesus. Mas quando você para fazer as distinções das naturezas da pessoa de Jesus, aí você vai ver quem é que gera o quê. E aí, quando você vê que só Deus gera a alma e que o Logos não é gerado por ninguém, você vai concluir automaticamente que o Logos não tem pai nem mãe. E que a alma só tem um pai e nunca teve mãe. Então, Maria não pode ser mãe de Deus. Como a gente viu aí na fala do nosso amigo Anderson, vimos todo um equívoco, né? Veja bem, primeiro compreendamos, se de fato nenhuma mãe é mãe 100%, nossa, então nem isso nega que Maria é mãe de Deus. Por quê? Porque se nossa mãe não é nossa mãe 100%, mas apenas 50%, então Maria está na mesma situação. Mãe 5%, 50% de Jesus, então continua sendo mãe de Deus. Não vai mexer, não mexe. Porque continua sendo mãe, tal qual qualquer mãe. Outra coisa importante, como eu falei antes, o fato da mãe não gerar a alma e sim Deus, também não nega que Maria seja mãe de Deus. Por quê? Porque o fato de a mulher não ser mãe da alma, mas ela é mãe da pessoa inteira. O que é a pessoa? É a união da alma com o corpo. Não é necessário que a mãe gere a alma, dê origem à alma, para que ela seja mãe da pessoa. Você pode perceber que o amigo Anderson aí, para negar que Maria é mãe de Deus, ele teve que fazer todo um arrodeio e foi obrigado a negar que uma mãe é mãe da pessoa. Ou seja, minha mãe não é minha mãe. Sendo assim, Maria não é mãe de Deus. Veja como vai a coisa, né? E veja, além de tudo, que ele, por mais que ele queira, ele não consegue distinguir somente as naturezas. Ele passa a distinguir as pessoas, como se fosse a pessoa do Logos uma, a pessoa de Jesus uma, outra pessoa. Ora, Jesus é uma única pessoa em duas naturezas. Quem gera uma pessoa, gera a pessoa na sua inteireza. Portanto, Maria é mãe de Jesus inteiro. E quem é esse Jesus inteiro? É humano e divino ao mesmo tempo. Embora nossa mãe
não tenha gerado a nossa alma, e sim Deus, logo ela é mãe, semelhantemente Maria. Outra coisa, se Maria não fosse mãe de Deus, porque ela não gerou a divindade de Jesus, e não gerou mesmo, porque a divindade de Jesus é eterna, então Deus também não seria pai de Jesus, como também não seria nosso pai, porque quem gerou o nosso corpo, quem gerou o corpo de Jesus foi Maria. Então veja a que absurdo se chega quando dentro de todo esse jogo de palavras, filosoficamente, que o nosso amigo Anderson tentou fazer, não mexe com a essência. Maria continua sendo mãe de Deus. Por que a mãe de Deus? Porque ela gerou uma pessoa inteira, que é Deus e que é homem. E está aí a Sagrada Escritura para nos garantir isso. A Bíblia diz que Maria é mãe de Jesus. A Bíblia não nega que Maria seja mãe de Jesus. E diz que esse Jesus é Deus. Logo, Maria é mãe de Deus. Lá em Mateus 1,23, o evangelista São Mateus vai dizer que a mulher, Maria, vai gerar, vai dar à luz a Deus conosco. Quem dá a luz, quem concebe, quem dá a luz a Deus conosco, é a mãe de Deus conosco. Isso é questão de lógica. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 15, São Pedro diz ao povo que eles mataram o autor ou o príncipe da vida. Ora, Jesus é autor e príncipe da vida enquanto Deus. Porque enquanto humano não é. Jesus não, enquanto humano, é criatura, não é criador. Jesus é autor da vida, príncipe da vida, enquanto Deus. Ora, observe o que está sendo dito aí por Pedro. Eles mataram o autor da vida, ou seja, mataram Deus humanizado. Semelhantemente, Maria gerou Deus humanizado. É mais absurdo Deus morrer, o autor da vida morrer, do que o autor da vida ter mãe. Se é chocante, e aí eu não entendo por que seria chocante, Deus ter mãe humanamente, mais absurdo ainda é Deus morrer, mesmo que seja humanamente. No entanto, a Sagrada Escritura afirma isso. É clara, portanto, a Sagrada Escritura em várias passagens quanto a isso. Isabel, está lá em Lucas, no capítulo 1, nos versículos 42 ao 44, em que Isabel vai dizer que Maria é mãe do meu Senhor. A palavra Senhor no grego é Kyrios, Deus. É o nome que substitui o tetragrama. Qualquer estudioso da Sagrada Escritura sabe disso. Então, quando Isabel diz que Maria é mãe do meu Senhor, ela dizendo mãe do meu Deus. Gente, e não precisa que a Sagrada Escritura diga. Basta que a Sagrada Escritura diga que Maria é mãe de Jesus. E que Jesus é Deus. Quem é mãe de Jesus, que é Deus, é mãe de Deus. É questão de lógica. É questão de raciocínio. Então veja. O jogo de palavras feito em torno da palavra mãe para negar a maternidade divina de Maria, realmente não consegue. Porque, no máximo, o que nega é que Maria é mãe de Jesus. Veja, partindo desse princípio, nem mãe de Jesus Maria é. No entanto, a Sagrada Escritura está cheia de passagens. Eis que conceberás e darás à luz um filho. Esse filho é o Filho do Altíssimo. Ora, Jesus é Filho do Altíssimo enquanto Deus. Porque ele é Deus gerado de Deus. Deus de Deus. Gerado, não criado, consubstancial Pai. Reza o credo de ensino constantinopolitano. Então, observemos que a partir desse conceito, Jesus é Filho de Deus. E todos nós trinitaristas, nós que cremos na Trindade, sabemos perfeitamente que Jesus é Filho de Deus enquanto Deus. Afirmar a filiação de Jesus com Deus é dizer que Jesus é Deus. Então, Jesus é Filho de Deus enquanto Deus. E esse mesmo Filho de Deus é chamado de Filho de Maria. Em Lucas, no capítulo 1, quando o anjo anuncia Maria. Então, a Sagrada Escritura afirma, a razão confirma, a lógica, portanto, é Maria é mãe de Deus. Não há passagem na Bíblia que negue isso. Não há jogo filosófico que consiga negar isso. Porque se for usar filosofia para negar isso, temos que negar que Maria é mãe de Jesus. E temos que negar que a gente também tem uma mãe. Então, e outra, negamos até que Deus é nosso Pai. Porque se Deus não gerou o nosso corpo e sim a nossa alma, então ele também é Pai 50%, nesse caso, ele também não é nosso Pai, uma vez que ele não gerou o corpo e sim os nossos pais. Então, uma coisa termina ferindo a outra. É aquilo que nós católicos já sempre dizemos.
Uma heresia puxa outra. Negar que Maria é mãe de Deus, veja, vocês viram claramente que onde se chegou a heresia de negar que Maria é mãe de Jesus. É real. Uma heresia puxa outra. Não há base escriturística, não há base bíblica para se negar a maternidade divina da mãe de nosso Senhor, nosso único Salvador. É isso aí.